Você lembra dessa história? Isso é uma das teses da promotoria. Essa seria uma das motivações do crime. O contador disse que, olha, nas contas da empresa isso não aconteceu. Para hoje está previsto o aguardado interrogatório do publicitário, que, como você sabe, é acusado de matar o pai e a madrasta. Ainda nessa reportagem você vai acompanhar, portanto, o que disse o irmão dele. Disse que acredita na inocência de Gil Rugai. Vamos ver a reportagem da Elaine Cortez. Uma aula de antropologia, o filho da vítima e irmão do réu e o cansaço generalizado marcaram o terceiro dia de julgamento. De fato, um julgamento desse porte, com tantas testemunhas e por tantos dias, leva a uma exaustão física absolutamente incomum. Os jurados estavam visivelmente abatidos. O promotor teve uma queda de pressão. É o cansaço, né? Acaba ficando cansaço, baixou um pouco a pressão dele, mas ele já está bem. A última testemunha foi a mais questionada pelo juiz até agora. A família tem certeza que Gil Rugai é inocente. Qualquer pessoa, na realidade, só vai desconfiar do irmão, acho que se chegar realmente com uma prova concreta. Léo Rugai, irmão do réu, contou que só soube dos assassinatos no dia seguinte pela mãe. O último contato com o pai foi 2 dias antes da morte e não percebeu nada de estranho no comportamento dele. Ele disse que o réu não tem nenhuma formação. Começou 3 faculdades, mas não terminou nenhuma. Gil Rugai, segundo o irmão, tenta agora fazer o 4º curso. Atualmente, Gil não trabalha. Ocupa o tempo cuidando de uma avó idosa. O advogado chegou a brincar dizendo: "Você sabe que se ele for condenado, pode herdar tudo sozinho?" Léo respondeu que sim, mas brincou que não é tudo que foi divulgado, mas uma quantia muito menor do que 22 milhões de reais. E repetiu várias vezes: não acredita que o irmão seja o assassino. Se Gil Rugai for condenado, o irmão tem o prazo de até 4 anos após a sentença para pedir à justiça que Gil Rugai perca o direito à herança. Léo Rugai disse que chegou a questionar o irmão e desconfiou dele quando foi preso. Ele disse: "Foi uma coisa de olhar no olho e questionar." O que convenceu o irmão foi o álibi de que estava num shopping quando tudo aconteceu. A polícia não conseguiu as imagens. O acusado alegou que conversou com uma moça no local e saiu de táxi, mas nenhuma dessas testemunhas foram apresentadas. Não há certeza do álibi dele. Há uma lacuna no tempo e é justamente essa lacuna que é o período em que houve os disparos. Uma questão tão precisa sobre hora do crime é uma questão de justiça. A acusação preferiu não fazer nenhuma pergunta para Léo Rugai. O rapaz, na realidade, perdeu o pai, está com o irmão sendo acusado, então não ia adiantar nada tentar fazer com que ele respondesse algo diferente. Embora tenha sido chamado como testemunha de defesa, Léo Rugai revelou um ponto contraditório. Os advogados afirmaram diversas vezes que Gil Rugai não era funcionário da produtora do pai e lá agia apenas como filho do dono. Já o irmão contou que o réu morava com o pai e trabalhava no andar de cima da casa onde fica a empresa. Inclusive recebia salário e fazia os pagamentos dos funcionários. Tinha acesso a dinheiro e cheques. Era ele quem pagava o irmão caçula, tanto o salário quanto as mesadas. Léo Rugai só não soube dizer se tinha autorização do pai para assinar por ele. Ele disse que o pai autorizava, mas não há provas de que o pai autorizava. Eu gostaria de saber que fraude é essa e qual é esse valor. Porque uma hora são 5 mil reais, outra hora 20, 25, 100. O assistente de acusação chegou a falar em 250 mil. A descoberta de um possível desvio teria sido a motivação dos crimes na tese da acusação, já que Gil Rugai foi expulso de casa e demitido da empresa. Léo disse que Gil foi afastado da empresa pelo pai outras vezes, numa tentativa de corrigir algum erro. Uma forma do meu pai educar o Gil quando ele fazia algo errado. Fazia parte da educação dele, foram as afirmações. O contador da empresa foi ouvido e negou o conhecimento de qualquer desfalque. Disse que não poderia afirmar se Gil Rugai assinava pelo pai com autorização, mas que isso é comum na maioria das empresas. Poderia, perfeitamente. Com o consentimento do pai? Com o consentimento do pai. Cheques e documentos? É porque o pai dele, documentos é muito difícil. Mas veja bem, o pai dele nunca estava na empresa.
Era muito difícil você achar o Luiz Carlos. Ele disse que não controlava todas as contas. Para nós não houve desvio. Se houve, foi na conta do Rugai, que é uma conta que a gente não tem acesso, que o que tomava conta era o Gil. Os hábitos de Gil Rugai foram os destaques do depoimento de uma antropóloga convidada pela defesa. Ela disse que construíram o estereótipo de um assassino, baseados muito mais em valores morais do que em provas reais. Eu espero ter provocado, porque eu acho que este é um caso realmente que carrega muitas dúvidas e poucas certezas. Para a defesa, a promotoria se indispôs com a antropóloga. Foi até um pouco confrontada de forma hostil, não respondeu à altura, respondeu de uma forma muito mais delicada, inteligente e humilhante. A doutora em júri completou com um recado aos jurados de que, na dúvida, seria melhor inocentar do que condenar. Não queremos condenar ninguém com dúvida, porque nós temos certeza e queremos que os jurados também tenham certeza. Mais um perito do Instituto de Criminalística foi ouvido. Experiente em mais de 4.000 cenas de crimes, que já fez parte de investigações emblemáticas como a morte de Mércia Nakashima, dos pais de Suzane Richthofen e, mais recentemente, de Marcos Matsunaga. Foi ele quem recolheu uma cápsula de um projétil na parede do quarto de Gil Rugai depois de um tiro disparado num baú. No confronto balístico, ficou provado que a bala pertencia à mesma arma que matou Luiz Rugai e Alessandra. Foi ele também que acompanhou o registro de uma foto muito questionada pela defesa. A foto foi tirada da guarita do ex-vigia que disse ter reconhecido Gil Rugai. A imagem teria mais luz do que na hora do crime. A imagem mais clara, ele quis mostrar pela foto de que há uma visão, não há nenhum obstáculo da cabine até o portão. Então a pessoa teria visão sim. Mas os advogados questionaram a capacidade de enxergar alguém numa rua escura e na chuva. Além do perito, outro vigia foi ouvido. Ele negou ter visto qualquer pessoa saindo da casa pela rua de trás, uma rota de fuga levantada pela defesa como possibilidade não investigada. O vigia contou que quando foi interrogado pelo delegado, a conversa foi bem pesada. O delegado teria batido na mesa e dito: "Você viu? Você viu?" Mas o vigia afirmou que em nenhum momento se sentiu intimidado. Hoje, outro vigia deve ser ouvido a pedido dos advogados. A acusação também fez um acréscimo. Quer ouvir o ex-sócio do réu. A testemunha de juízo é o motorista de um vizinho da mansão Rugai, um senhor idoso que estaria com problemas de saúde e por isso não pôde ser convocado ao júri. Este senhor teria apresentado à defesa uma conta telefônica na qual consta o registro de uma ligação feita por ele logo após os disparos, um documento usado pelos advogados de Gil Rugai para questionar o horário exato das mortes e o tempo alegado pela acusação que Gil teria para ser o autor dos disparos. Até agora, a impressão de quem assistiu aos depoimentos é de que acusação e defesa aproveitaram melhor as testemunhas opostas. Mas esse equilíbrio pode mudar hoje, quando Gil Rugai for ouvido. Ele vai negar, vai negar, vai negar, vai negar. E, inclusive, ele não é obrigado a responder minhas perguntas. Responderá, tenha a mais absoluta certeza, a não ser que haja algo como uma falta de respeito.